Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para o último conteúdo da Semana do Financeiro. Estamos muito felizes em receber vocês aqui. Hoje, o tema Riscos e Retornos em 2025, Guia para Investimentos Empresariais. E, para trazer esse tema, a gente trouxe dois convidados muito especiais e eu vou deixar eles se apresentarem. É o Matheus Meira e o Felipe Costa. Olá, meninos, sejam bem-vindos. Oi, Paula. Boa tarde. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Gostaria aqui de primeiro agradecer o convite da Expresso, né, em poder participar um pouquinho mais desse projeto, que tenho certeza que já é um sucesso e que vai ser uma honra, né, através aqui do meu conhecimento, expertise aqui do Matheus de mercado, né, de anos de mercado aí, poder trazer um pouquinho desse conteúdo que é de extrema importância, né, que é sobre a organização e planejamento empresarial para 2025. Ainda mais no momento que estamos, né? Em dezembro, que é o último mês do ano ali, às vezes a gente está tão focado em finalizar o ano de 2024, né? Dar aquele gás para entregar tudo que a gente não conseguiu entregar até agora, e esquecemos, né? Deixamos de lado ali um ponto que é realmente vital ali para o negócio, né? Que é o planejamento de fato ali do próximo ano, o ano de 2025 que a gente vem chegando aí. Mas antes, me apresentando um pouquinho aqui, contando brevemente um pouquinho sobre a minha história, né? Sou nascido e criado na terra do rodeio, a cidade de Barretos, ali no interior de São Paulo. Vim para Uberlândia, onde eu moro, minha residência atual, né? Que eu sou graduado em Relações Internacionais aqui pela Federal de Uberlândia, né? E estou pós-graduado ali também em Gestão de Negócios pela USP. Eu estou no mercado financeiro há mais de 5 anos, né? Passei pela área de negócios na fintech aqui de Uberlândia, chamado Social Bank. Possuo também experiência na área de varejo ali pela Allos, né? Que é a maior administradora de shopping ali do Brasil e que é listada em bolsa também. Falar um pouquinho aqui sobre a bolsa brasileira, onde lá atuei na área de negócios e performance. E após isso, né, após uma experiência na área de varejo, voltei para a área de mercado financeiro aqui, de fato, né, onde assumi um dos maiores desafios da minha vida, que é o momento onde a gente está passando aqui, em ser um dos especialistas aqui da matriz da XP, responsável pelo processo de expansão aqui na região. Né? Então, eu sou um dos responsáveis, junto com o Matheus. Vou deixar passar a bola para ele aqui se apresentar um pouquinho também, para a gente dar sequência aqui no conteúdo. Beleza. Boa. Antes de mais nada, reforçar o agradecimento aqui. Acho que para nós é um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus Meira, coordenador regional da Matriz da XP. Sou nascido e criado em Uberlândia, né? Então sou prata da casa. Então fiz faculdade aqui também, né? Sou formado em Direito, né? Pela Federal aqui. Também tenho um MBA, né? Pela mesma casa. E cheguei a atuar como advogado, né? Mas acabei migrando para o mercado financeiro ali alguns anos atrás, onde inclusive também mudei de cidade, né? Morei vários anos ali em São Paulo e hoje eu tenho quase 5 anos aqui de matriz de XP, e muito feliz não só por fazer parte, né, dessa grande instituição, como de fazer parte dessa transformação do mercado financeiro, né? E acho que tem muita conexão, né, com o que a Expresso vem fazendo, no sentido de revolucionar um pouco ali, justamente, né, a forma como as empresas tocam, né, o seu dia a dia, e acho que a gente também faz muito isso do lado ali da parte um pouco mais financeira, né. Então acho que para nós é um prazer estar aqui de novo, né, reforçando, e acho que vai ser um papo super legal, tem muita coisa acontecendo, né. Falou de economia e etcétera no Brasil, é sempre muita novidade, então acho que a nossa ideia é poder compartilhar um pouquinho mais e ajudar as empresas e as pessoas aí a se encontrarem melhor aí nessa frente na qual a gente tem uma expertise muito grande, né. Então, meninos, bora lá, né? Antes de falarmos sobre as perspectivas de 2025, acredito que o cenário de 2024 já nos mostra algumas tendências, certo? Recentemente a gente teve as eleições nos Estados Unidos, a gente teve, né, mudanças tributárias no Brasil, na verdade está acontecendo mudanças tributárias no Brasil. Me contem um pouco mais sobre o cenário atual e como ele vai impactar no próximo ano. Perfeito, Paulo. Acho que você citou um ponto que é de extrema importância, né, para nós, analistas, especialistas aqui do mercado, que é, antes de olhar as projeções de 2025, né, é entender como é que está o cenário atual, né? Tanto macroeconomia de forma geral, quanto micro ali, que aí a gente entra aqui nas empresas, nas pessoas físicas, né? Então a gente tem que ter essa análise mais profunda.
Eu acho que o primeiro ponto que eu gosto muito de sempre trazer para os nossos clientes aqui, tanto pessoa física quanto jurídica, né, é o poder da globalização no cenário macroeconômico, né, e como que isso impacta de modo geral as empresas, as pessoas de modo geral. Né? Por quê? Porque tudo de fato que a gente fala no mercado, que impacta a economia brasileira de forma geral, está interligado, né? Ou seja, eu brinco que o efeito dominó é algo muito real, que é alguma coisa que impacta lá nos Estados Unidos, igual você trouxe, consequentemente vai impactar o Brasil, de questões geopolíticas e tudo mais que a gente vai estar abordando aqui, são coisas que impactam diretamente a nossa economia e, consequentemente, aqui, o cenário, as projeções ali para 2025, tá? E o primeiro ponto que eu trago aqui, para ser breve, igual você trouxe, os Estados Unidos, né? Hoje, você falou da eleição ali nos Estados Unidos, onde a gente teve a vitória do Trump, né? A volta do Trump ali para o seu segundo governo, iniciando ali em 2025, e eu acho que é muito importante destacar o tamanho da força dos Estados Unidos, né, e as consequências ali para o mundo como um todo, para os brasileiros, né, mas para o mundo em geral, principalmente para os países emergentes, que a gente vai trazer aqui também. E por quê? Porque em novembro a gente teve a eleição do Trump, igual eu trouxe, e isso impactou diretamente as projeções globais, né, para o ano ali de 2025, onde o mercado estadunidense, né, de fato ali, dita a regra do jogo. Né? Por quê? O mercado global ali, suas políticas realmente impactam diretamente o que acontece no globo de forma geral, principalmente porque o dólar, né, hoje com o Trump entrando lá, por exemplo, a gente vai ter um dólar muito forte devido ali a algumas questões políticas que o Trump traz para o seu governo, como, por exemplo, barreiras tarifárias, né, as barreiras tarifárias ali vai fazer, consequentemente, a economia americana ter uma questão mais forte, né? Vai realmente ali crescer, visando ali o interno, né, o mercado interno, e isso consequentemente vai gerar um dólar mais positivo, né? Então uma subida do dólar ali, que impacta diretamente a economia no Brasil. A economia brasileira é impactada diretamente pelo dólar, por ser uma economia muito importadora, né? O Matheus ali vai abordar um pouquinho mais para frente, mas eu acho que essa questão do dólar é um dos principais fatores, né, que vão impactar as projeções ali para 2025, tá? Um outro segundo ponto, que eu também citei aqui já, é a questão da geopolítica, né? A geopolítica no globo como um todo. A gente fala muito ali dos conflitos geopolíticos que estão correndo no mundo, né? A gente principalmente cita dois hoje em dia, que é a guerra na Ucrânia e o conflito no Oriente Médio ali com o Hezbollah e o pessoal do Israel ali, né? Que a gente consegue ali ter um conflito que impacta diretamente o globo de modo geral, tá? Porque a gente sabe que está tudo interligado, né? Então acaba que lá na guerra da Ucrânia, né, o conflito na guerra da Ucrânia ali que já dura quase 3 anos, né, algo que impacta diretamente ali o leste europeu, principalmente, né, e também de modo geral o Brasil, porque a guerra vem impactando preços de alimentos, como a gente gosta de falar, né, preços de alimentos ali são impactados diretamente pela guerra lá na Ucrânia, por conta de ser um dos maiores produtores, né? O leste europeu ali é um dos maiores produtores de arroz, por exemplo. E isso gera inflação, né? Inflação, que é um tema que a gente vai abordar bastante aqui nos próximos minutos aqui, é algo que impacta diretamente o globo, né? A inflação global, de fato, ali é algo muito impactante. E o conflito do Hezbollah, né, que é o grupo terrorista ali sediado no Líbano, e Israel no Oriente Médio, algo que impacta diretamente também por ser localizado nos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então são dois pontos ali que impactam bastante a inflação global, que é preço de alimentos e preço do petróleo, né? Então esses dois fatores faz com que a gente tenha uma inflação global, né? Que é algo que impacta realmente o mundo inteiro. Então é algo realmente que traz ali consequências para a economia, macroeconomia global e depois ali para o micro, que é aqui no Brasil, né, que a gente vai ver ali nas projeções agora para 2025, o que acontece aqui de fato. Mas quando a gente fala inflação global, os principais impactados de fato
são países emergentes, né? Países emergentes, nós, Brasil, o BRICS ali, né, de modo geral, também são países bastante impactados ali, que agora vou trazer um pouquinho para o Matheus aqui, gerar ali uma questão mais Brasil de fato. Boa, perfeito. É isso, assim, acho que fazendo esse acatado, né, o mundo ele vive num momento de estresse geral, né, e isso é ruim para todo mundo, né, porque, todos os países são afetados por isso, e igual o Felipe falou, de forma geral, os países emergentes tendem a sofrer muito mais, né, porque a tendência é de que em momentos de risco, de estresse, exista uma busca talvez por uma segurança maior, e aí a gente fala de uma moeda mais forte que a nossa, que é o dólar, ou talvez outras também, né, e acho que os países emergentes são muito penalizados por esses momentos assim. E o Brasil, ele é peculiar, né, porque além dele ser um país emergente, né, que acaba sendo super impactado, ele é um país também um pouco refém do cenário interno, né. Então, acho que a gente não é nenhum caso desesperador igual de vizinhos nossos, né, que passaram por problemas muito grandes, né, econômicos, como Venezuela, Argentina, mas ao mesmo tempo, a gente tem esse peso, né, que do fator interno aqui, que talvez nos distancia de termos um momento mais brando para a economia, né, que acaba favorecendo, cara, as empresas, se as empresas estão indo bem, tem mais emprego, se o emprego está legal, as pessoas, enfim, têm mais renda, né, então acho que, o cenário interno é muito importante também. E olhando para dentro aqui, eh de forma geral, historicamente, o Brasil ele tem uma pequena dificuldade no sentido de equilibrar as contas públicas, né. Então esse é um desafio que nós temos desde sempre, vamos falar assim. E quando a gente fala de equilibrar contas públicas, existem 2 caminhos, né. Existe o governo cortar gastos ou aumentar a arrecadação, né. E eu acho que deve ser super claro aqui, né, para quem está ouvindo, que o governo ele não gosta, né, de cortar gastos, sem entrar no mérito político, né. E aí sempre se fala muito sobre a inteligência de arrecadação. E no momento atual, assim, a gente passou um estresse super recente, né. Então, a gente teve ali a questão do anúncio do Haddad em referência ali às políticas fiscais, né, tentando gerar um fôlego, né, para as contas públicas nos próximos anos, mas o mercado viu com muito receio, assim, aquilo que foi trazido, né. Acho que teve alguns pontos ali visando a melhoria e aumento de arrecadação, em contrapartida, no mesmo anúncio, né, ele trouxe pontos ali que justamente diminuem a arrecadação, como a questão do imposto de renda, né, da isenção para as pessoas que recebem até 5.000. E esse é um ponto que, de certa forma, acho que ele é legal, de fato, ele acaba até fomentando realmente a economia, né, então acho que não é o mérito da decisão em si, mas é a mensagem que passa, né, porque acho que talvez a tempestividade também, né, de tentar trazer um ajuste, mas já abrir uma outra boca de jacaré, então o mercado de fato se estressou bastante, a gente viu uma queda forte na nossa bolsa, que já vinha, né, num momento estressado, a gente viu o dólar subir bastante, e muito por conta também desse cenário interno e não só do externo, né. E aí, acho que, isso nos penaliza, inclusive sob a ótica de investimentos estrangeiros, né, porque, o gringo, né, vamos falar assim, ele olha muito sob a ótica da segurança jurídica, ao mesmo tempo sob a ótica aqui das incertezas econômicas, né, e de repente ele toma menos risco, né, quando ele entende que, cara, tem muita coisa na mesa, né, vamos falar assim. Então a gente sofre um pouco nesse sentido, e acho que, de forma geral, assim, olhando o Brasil, o Felipe até falou a questão do dólar, né, mas não venham nos perguntar aqui onde a gente enxerga dólar para o ano que vem, né, porque acho que essa é uma das perguntas mais capciosas existentes, né, a gente brinca no mercado financeiro que é o cemitério de economistas, né, porque é muito difícil prever, justamente porque não diz respeito só ao nosso país, mas a toda uma dinâmica global econômica e financeira. Mas eu acho que no momento em que o nosso país não consegue se fortalecer, a gente tende, né, a ver a nossa moeda mais desvalorizada mesmo, em relação às moedas pares, né, e principalmente as principais moedas do mundo. Então acho que essa é uma mensagem, né, que a gente entende, que talvez em 2025, né, a gente vá ter, um câmbio um pouco mais estressado mesmo, e ao mesmo tempo, claro, né, um cenário ainda difícil, né. A gente viu recentemente a volta das altas de juros aqui no Brasil,
e muito por conta dessa possibilidade de muito gasto, né, da máquina pública, e a consequência disso é mais dinheiro na economia, e o dinheiro em excesso ele gera inflação, né? É literalmente isso que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, né, desde a pandemia, onde a gente tinha um problema mundial que ninguém sabia como resolver ainda, que era a pandemia, e a gente quis trocar esse problema pelo problema da inflação. Então, os governos deliberadamente, né, injetaram dinheiro nas economias e a consequência foi justamente uma inflação muito alta, né? Se existem 10 iPhones no mundo e tem 1.000 pessoas com dinheiro suficiente para comprar, a Apple vai fazer o quê? Vai subir o preço, né? Ao mesmo tempo, claro, né, também a cadeia inteira, né, a alta de preço na cadeia inteira acaba influenciando e assim por diante. Então, é daí que vieram essas altas taxas de juros no mundo como um todo. Acho que no Brasil a gente fez um bom trabalho, né, através ali do Roberto Campos Neto, né, então presidente do Banco Central, no sentido desse compromisso, né, nessa gestão ali da nossa taxa Selic, e inclusive foi reconhecido, né, em função disso. Mas ao mesmo tempo a gente parte, né, para um momento onde a gente é muito penalizado por um juros alto, né, porque fica mais difícil, cara, a pessoa tomar dinheiro para fomentar o seu negócio, ou as próprias pessoas físicas, né, acabam tendo menos possibilidade de direcionar os seus recursos, né, porque tá caro, né, o dinheiro, então eu vou ter que direcionar só para aquilo que é o essencial, e a roda começa a parar de girar, né. Então a gente tem um momento difícil para daqui para frente, mas eu acho que a mensagem, né, disso, de justamente conseguir, através dessa visão mais estratégica, se proteger disso, né. E existem formas de fazer isso. Então, existem formas de você se proteger de uma alta elevada do dólar, né, seja se expondo, né, ou ao mesmo tempo, às vezes, para quem de fato opera muito, tem operações internacionais, você pode fazer travas também e etcétera, com uma inteligência ali por trás, então depois a gente vai aprofundar nisso. E acho que essa é a principal mensagem, né, de pegar todo esse momento nosso, sabendo que ano que vem então, né, talvez ainda esteja um pouco complicado o momento, e usar dessa inteligência para conseguir se proteger ao máximo disso, né. É muito difícil acertar o olho da mosca, né, mas ao mesmo tempo existe possibilidade de estar melhor preparado. E aí só para finalizar essa questão do Brasil, se tem um ponto do Bacen, e isso é uma preocupação do mercado, né, em referência à imparcialidade na tomada de decisões do Bacen, para daqui para frente, quando houver aquela passagem de bastão ali para o Galípolo, né, que será o próximo presidente do Banco Central. O mercado ele tem olhado com olhos céticos, vamos falar assim, no sentido de, cara, em tese a gente não acha que vai ser o fim do mundo, e ao mesmo tempo talvez o Roberto Campos Neto fosse uma pessoa ainda melhor, vamos falar assim, mas o Galípolo ele tem dado sinais, né, para o mercado desse compromisso, né, então ele mesmo foi um dos porta-vozes, né, da alta de juros mais recente, etc. Então acho que a gente tem um Banco Central independente, né, e ao mesmo tempo acho que tem outras preocupações maiores nesse momento, né, então tranquilizando os corações, né, até o momento a gente entende que como mercado, né, não falo nem como empresa ou como especialista, não existe uma pulga tão grande assim atrás da orelha, então acho que a gente talvez a gente não esteja no melhor caminho possível, mas também não é o pior, e isso já é também uma boa mensagem, né. Eu acho E que de tem, Brasil pode falar, Felipe. acho que tem, só complementando também, a gente tem maneiras ali, igual você trouxe, de mitigar risco, né, que é muito importante, né, a Selic, por exemplo, que está altista, projetando ainda para esse ano aí um aumento ainda, né, ali de 0,75 pontos percentuais, chegando a 12, né, hoje a gente está a 11,25, então esse aumento também mostra para a gente que o cenário de 2025 é necessário uma visão ali de mitigar risco de fato, né, porque até trazendo para o ambiente startup aqui, né, Matheus? Acho que quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, né, a taxa Selic ali, os investidores preferem manter o dinheiro ali investido, por exemplo, na renda fixa, do que ter que, por exemplo, fazer um aporte ali em alguma startup, correr um risco, né, porque o risco não está sendo válido ali, onde você tem uma taxa Selic ali a 12%.
né? Acho que era bacana complementar aqui. Perfeito. Então acho que é isso, assim, né, de o Brasil é um cenário um pouco desafiador, mas que ao mesmo tempo, justamente, se a gente estiver preparado, né, nós vamos conseguir passar melhor por esses momentos difíceis, né, e chegar mais preparado para o momento bom, né, então acho que essa é a principal mensagem. Perfeito. E até entendendo um pouquinho com vocês, né, diante desse cenário econômico que é super volátil, assim, quais os desafios que as empresas, né, que é o nosso público que está nos ouvindo aqui, que os financeiros das empresas enfrentam na alocação de recursos? Perfeito. Acho que eu vou puxar aqui, Filipão, mas assim, acho que de forma geral, existe uma o Brasil, na verdade, dando 2 passos atrás, ele tem um problema que é da educação financeira, né. Então a gente parte, né, na média, de um berço onde a gente não recebe essa educação, seja até dentro de casa, né, de forma cultural, mas ao mesmo tempo olhando o nível escola e Brasil como um todo, é uma dificuldade que a gente tem, né, e a XP ela vem muito com esse propósito, né, de transformar o mercado financeiro para transformar a relação das pessoas com com os investimentos, né, com as finanças. E isso justamente abre um leque de oportunidades, né, de como essas empresas e pessoas podem passar melhor por esses momentos. Então acho que o desafio é até básico, tá, de repente encontrar o melhor produto para a melhor ocasião, sabe, justamente por conta dessa nossa inabilidade, né, de repente conseguir, fazer até esse feijão com arroz. Então, acho que partindo do feijão com arroz, dentro quando a gente olha ali uma empresa, é super importante sempre, né, aqueles estudos de viabilidade, né, "Pô, vou aumentar minha empresa ou, cara, eu vou ficar um pouco mais tranquilo agora e rendendo meu caixa aqui até um momento melhor". E isso tem que ser colocado na ponta do papel, né. E ao mesmo tempo, assim, acho que, uma empresa, por exemplo, como a XP entra muito como esse parceiro estratégico que vai ajudar nessa tomada de decisões. Então, acho que a primeira mensagem dentro dessa vertente do feijão com arroz é de cara, assim, cuide melhor da gestão financeira da sua empresa. Então, pô, tem gente que dorme com dinheiro na conta corrente, né, e os juros de quase 12% ao ano traria quase 1% ao mês de rentabilidade com uma segurança de 100%, né. E pô, às vezes a pessoa está com mais de 1 milhão na conta, que está parado sem render, né, e aí às vezes a gente fica querendo cortar o cafezinho, né, dentro da empresa e todos os desafios, e de repente essa gestão mais eficiente traria o excedente, né, necessário para continuar conduzindo da melhor maneira. Então acho que essa é a primeira mensagem, né, no sentido desse feijão com arroz, um juros muito alto traz muita oportunidade com segurança, né, então na contrapon né, na ponta contrária aqui do que a gente tinha falado, de que é desafiador os juros altos, para uma empresa capitalizada, é um momento dela inclusive ter mais fôlego para pensar os próximos passos, porque o dinheiro que está no caixa minimamente vai render bem e com segurança, e ao mesmo tempo entram outros fatores depois, que eu acho que justamente a gente pode aprofundar. Então, a gestão, às vezes, tributária mesmo, né, e que conversa muito com o mercado financeiro, né, então, de às vezes encontrar um ativo que faça sentido tributariamente também, para além de só, né, olhar para a rentabilidade. Por exemplo, no gestão na gestão do caixa nervoso da empresa, né, não faz sentido pôr num CDB, num fundo que vai ter que pagar o IOF, né, se você resgatar rapidinho. Então tem soluções para isso, né, para ganhar dinheiro com algo que de repente você nem esperava, né. "Pô, tô com dinheiro aqui, mas que já está comprometido", mas você tem um tempinho que se você tiver um acompanhamento estratégico, você pode ter um alfa sobre esse valor que era para só ter entrado e saído, né. Então esse é um outro exemplo. E para além disso, assim, outros pontos ainda, né, então é muito comum a gente ver empresas, né, com cabelo em pé, por conta da questão do dólar, né, porque justamente fazem muitas operações, né, e etcétera, e se perde um pouco da previsibilidade, né, em momentos assim. Então, quando você tem essa inteligência por trás, né, de olha, a gente, como banco, entende que o dólar já está muito estressado, de repente seja um momento de travar nesse patamar para garantir um dólar alto, que talvez vai corrigir, ou o contrário, né, pô, o cenário está bem estressado,
acho que a tendência de alta, né, então, se para você faz sentido, né, ter um dólar mais baixo aqui, vai gerar essa eficiência, vamos travar uma parte, etc. Então, existe uma gama de possibilidades, né, para que as empresas se organizem melhor, e principalmente com tanta novidade, né, porque são incertezas, econômicas, mudanças regulatórias, né, assim, cara, muita lei nova, muita coisa nova saindo, né, em relação ao offshore, tributação e etcétera. E quando você está conectado com uma pessoa que vai te deixar tranquilo nessa frente, acho que esse é o melhor caminho, porque o empresário ele não tem que saber de tudo, né. É bom que ele saiba de muita coisa, né, acho que ajuda na vida dele. Mas assim, cara, é igual, pô, tem uma empresa, a própria XP usando como exemplo, né, a gente tem um foco muito grande no mercado financeiro, né, e é engraçado porque a gente vai expandindo, né, e às vezes a pessoa fala: "Pô, mas por que você não compra esse imóvel?" Cara, porque meu core business é dinheiro, né, eu não tenho que ficar preocupando com imobilizado, sei lá, que se aquilo vai valorizar, etcétera, né, não sei como é que é, porque não é o nosso foco. E o empresário ele tem que pensar assim: "Eu vou me concentrar no meu core business, eu vou ter parceiros estratégicos em frentes que não são meu core business, mas que vão me ajudar a alavancar meu negócio e estar mais preparado e resiliente para momentos difíceis". Então, Perfeito. acho que pincelei alguns pontinhos, mas queria até abrir para o Felipe aqui também complementar. Não, acho que foi perfeito, foi crucial aí na pontuação, Matheus. Acho que a ideia da assessoria da XP, né, entre a assessoria geral aqui, é ser realmente um braço direito, né, um braço direito para o empresário ali, para a gente conseguir, de fato, potencializar o que o empresário está tendo ali. Igual o Matheus trouxe, para focar, o empresário tem que focar no core business do negócio, fazer acontecer, virar o jogo ali, né? E essa gestão estratégica que a gente traz, o Matheus trouxe um exemplo aqui da compromissada, né? Até que a gente teve um artigo aí junto com a Expresso sobre a compromissada. Recomendo a leitura, né? Para ver com mais profundidade ali sobre. É um baita de uma ferramenta que a gente utiliza aqui dentro da XP, que é realmente muito disruptivo, né? Porque antes era algo para voltado ali operações muito grandes, né? E a XP trouxe para uma operação menor ali para empresários de diversas categorias ali, para a gente conseguir, de fato, entregar o melhor, né? A XP sempre vai visar entregar o melhor, por exemplo, e eu acho que essa operação compromissada é uma das formas que a gente tem de gestão estratégica, além de N outras ali, para mitigar os riscos de 2025, como o Matheus trouxe. Acredito que a diversificação é um outro ponto também muito vital, né? Que além de você ter que entender o que você precisa de liquidez no seu caixa, né? O quanto que você pode deixar um caixa um pouco mais parado, né? Dentro da empresa a gente sabe que é mais difícil deixar caixa parado porque as coisas vêm, acontecem, a necessidade ali de fazer um investimento, né? De ter uma reserva de oportunidade ali para investir de fato é normal. Mas a gente tendo essa previsibilidade ali, a XP consegue te entregar uma gestão estratégica, né? Uma visão bem estratégica de fato, para a gente conseguir falar qual classe de ativo, por exemplo, a gente consegue estar alocando o ativo, né, o caixa de fato ali, para conseguir entregar o melhor da balança ali, né, uma rentabilidade boa, com previsibilidade, sem correr risco, né? Dentro de renda fixa, por exemplo, a gente consegue diversificar ali com classes de ativos atrelada ao IPCA, né, que é para proteger a inflação ali, pós-fixado, que é para aproveitar os juros altos aí de quase 12%, ativos pós-fixado ali está no momento, né? E pré-fixado também, para a gente conseguir diversificar e colocar cada ovo ali numa caixinha, né? Para não concentrar tudo numa só, que é algo que a gente do mercado sempre traz para os clientes, né? Tanto pessoa física quanto jurídica, a importância da diversificação. Né? Acho que é algo necessário até para empresas, né? Também, e visando o que o Matheus trouxe também, que o hedge, né? A proteção ali, utilizando ferramentas para a gente conseguir ter uma previsibilidade ali em relação, mesmo que seja mínima, né, em relação ao dólar, porque, igual o Matheus trouxe, em relação ao dólar, aí é realmente um cemitério de economistas, quem tenta prever o dólar ali, a taxa que vai finalizar o ano, as projeções e tudo mais, a gente tem que olhar o mercado para depois trazer ali uma visão mais concentrada. Perfeito. E vocês trouxeram, né, aí os desafios, né, trouxeram já alguns caminhos, mas é necessário ter uma abordagem estratégica de investimento para garantir a rentabilidade, certo? Então, eu queria entender com vocês
quais os caminhos que vocês indicam que as empresas possam seguir, né? Não, perfeito. Paulo, acho que tendo tudo que a gente trouxe aqui, para 2025, né, a gente acredita que o papel da diversificação é o principal, né, a gente conseguir sentar agora em dezembro, observar o que a gente tem para o final agora, o que a gente vai trazer para 2025, né, de uma forma bem holística, de fato, olhando caixa, olhando o fluxo de caixa ali da empresa, né, para conseguir entregar ali as melhores soluções, né. Soluções como a gente trouxe a operação compromissada é vital para conseguir trabalhar o fluxo de caixa para 2025 ali de uma forma estratégica. Olhar qual parte a gente consegue alongar um pouco mais o prazo, né? Qual parte do caixa ali, 10, 20% do caixa, a gente tem a necessidade de alongar. E também a diversificação de classes de ativos ali, de tanto pós-fixado, igual eu trouxe, onde a gente consegue uma taxa hoje acima de 12% ali, né, que é a Selic ali que a gente consegue entregar, pré-fixado, IPCA, né, então acho que esse papel da diversificação para 2025 vai ser o principal caminho que a gente tem ali, tanto para pessoa física, também pessoa jurídica olhando empresa, de conseguir te entregar uma gestão realmente estratégica, entregar para as empresas, entregar para os sócios da empresa de fato ali, acho que esse seria um dos principais pontos. E aí até complementando, assim, eu acho que justamente o conjunto, né, de todas as disciplinas, né, que conversam em referência à gestão de uma empresa, né. Então, o empresário que ele não olha ali para a parte tributária, ele está deixando alguma coisa na mesa. O empresário que não olha para uma parte de planejamento patrimonial, inclusive sucessório, cara, em algum momento ele vai ter um problema. É um empresário que não olha para o mercado, para a parte financeira, de novo, a mesma coisa, né. Então, quando a gente consegue começar a combinar essa inteligência, né, é onde vai deixando cada vez menos pontas soltas, né, vamos falar assim, e cada vez mais, né, o empresário ele vai poder se concentrar naquilo que é a dificuldade, né, no desafio ali da própria operação. Então acho que como empresa, assim, inclusive, a gente sabe que a gente gera muito alfa na gestão do fluxo de caixa, dos investimentos, mas para além disso, né, acho que a gente se coloca muito como um parceiro estratégico nesse sentido, né, de trazer mais luz sobre temas que, de repente, não são correlatos, não são core business, né, das empresas, mas que são tão importantes quanto, né, porque justamente se a gente começa a deixar dinheiro na mesa em cada uma dessas caixinhas, né, acho que a tendência é de que no final, a fatia do bolo fique cada vez menor, né, e acho que esse é um dos nossos papéis. Então olhando para 2025, né, você fez a pergunta de: "Cara, como a gente pode, né, como empresa, como pessoas, aproveitar melhor", né, acho que é justamente o que o Felipe falou, eh entender o cenário, né, para que a gente possa se adequar e de forma personalíssima, né, porque cada pessoa e cada empresa possui os seus objetivos próprios e as suas necessidades próprias. Então tem empresa que às vezes no banco, né, ela tem um caixa e ele está todo atrelado ao CDI, mas o business da empresa é extremamente correlato à inflação. Cara, será que a gente não deveria estar, olhando para títulos, por exemplo, nessa parte da gestão de investimentos nesse sentido, para se proteger mais da inflação e, cara, conseguir ter um alfa grande ali, que é o indexador principal que move aqui todas as minhas operações. Então acho que cada caso é um caso, né, mas quanto mais inteligência você tem, mais, parceiros, né, que te ajudam nesse sentido, mais perto você está de deixar menos pontas soltas. Então acho que esse é o nosso papel e cada empresa tem que entender isso, né, que ela vai precisar desses parceiros para conseguir deixar a operação cada vez mais redonda, né, dentro daquilo que talvez não seja o core business e às vezes nessa parte a empresa flui super bem, e acho que isso vai diferenciá-la, né, muito do mercado, né. E acho que olhando principalmente para 2025, né, não vai precisar fazer muita loucura, né, para conseguir rentabilizar bem o caixa, não vai precisar, enfim, bater em muitas portas para você conseguir, justamente, né, ter uma eficiência financeira maior. Então, de forma simples, vai ser possível, né, ter uma saúde legal ali olhando para essa parte de investimentos, mas eu acho que trazendo, né, esses parceiros, né, certos, né, para as dores certas,
você maximiza isso, né. Então acho que a gente se posiciona até muito nesse sentido, né, de para além de olhar esse negócio de caixa, etcétera, que investimentos acaba sendo muito, o que a gente fala, né, do porque acaba é o nosso core business também, mas é entender essas caixinhas, né, e onde que cabe ajuste dentro delas, né. E sem precisar quebrar tanta cabeça, tá. Uhum. O empresário não precisa, fazer medicina porque ele está com dor de cabeça não, tá. Aí ele procura o médico, então procurem a gente, né, também dentro daquilo que são as dores correlatas ali ao mercado e assim para cada outra área, né. Trazendo até um complemento ao que o Matheus trouxe aqui, em relação ao médico, né, acho que o nosso papel aqui como especialista, junto com a empresa, é realmente ter um diagnóstico ali das dores que que o empresário está sentindo, né, para a gente conseguir de fato atacar a principal dor ali, entregar realmente um serviço personalizado, né, voltado realmente para a empresa. A gente não quer tentar atacar todas as dores ali com Tilenol, por exemplo. A gente sabe que para cada dor específica, a gente tem um diagnóstico, a gente vai conseguir entender mais a fundo e entregar o melhor ali da assessoria para o empresário. Acho que faz muito sentido a analogia ali com a medicina em relação a esse ponto. Perfeito. Então, para a gente fechar o papo, né, eu queria que vocês listassem algumas previsões para a evolução de gestão de investimentos em 2025. Quais seriam as apostas de vocês? Vou puxar o macro, Matheus, você pega o micro aí. Mas em relação aos desafios macroeconômicos para 2025, né, a gente sabe, inflação crescente, expectativa de inflacionária desancorada, né, então acaba que a gente vai ter um Banco Central com a entrada do Galípolo, né, ali, a previsão, né, a projeção de fato do mercado, ter um aumento dos juros de forma significativa, igual a gente trouxe no decorrer aqui do nosso bate-papo, né? Então, esse aumento de juros, né, na dinâmica ali fiscal, permanece realmente a principal fonte ali de preocupação para os investidores, né? Porque com o pacote anunciado, o Matheus trouxe muito bem aqui sobre o pacote fiscal anunciado na última semana, não teve uma redução ali das preocupações, das incertezas, né, por parte dos investidores. Muito pelo contrário, né, a gente até trouxe um cenário mais incerto para 2025, né, então com isso a gente deve continuar com aumento ali na taxa de juros, né, a inflação ainda vai vir um pouco desancorada, o PIB, que mede ele realmente a força da economia, né, o produto interno bruto ali, ainda está vindo numa crescente nesse ano, né, finalizando 2024. Em 2025 vai ter uma queda comparada a 2024, é a visão, né, a projeção, mas continua ainda numa crescente forte, visando o cenário atual. Né, o cenário atual de expansionista, né, que é visado ali pelo governo, traz ali realmente incertezas muito grandes para o cenário de 2025. Mas a gente sabe que, igual a gente trouxe aqui, incertezas também ali, momentos ali que a gente consegue aproveitar muita coisa. Né? Então, são momentos ali da taxa de alta de juros, onde a gente consegue aproveitar, e a partir dali, empresas conseguem trazer algumas questões mais focadas ali de fato, né? Perfeito. E em complemento aqui, sempre todo mundo quer ouvir, né, onde aplicar o dinheiro e etcétera. Acho que nosso papel, claro, né, não é dar uma receita de bolo, muito em função do que a gente disse, né, que cada caso é um caso, mas existem, através justamente desse cenário, né, alguns caminhos que a gente enxerga como interessantes, né. Então, sabendo que os juros vai subir, né, se você está numa aplicação pós-fixada, que acompanha, por exemplo, o CDI, que é justamente atrelado ali à nossa Selic, né, nossa taxa básica de juros, você acompanha essa alta, né. Então, para rentabilizar um caixa de uma empresa, por exemplo, você estar numa aplicação atrelada ao CDI é um caminho seguro, né, e ao mesmo tempo que, provavelmente, inclusive, vai te dar um pouquinho mais de alegria aí conforme essa taxa suba, né. Ao mesmo tempo, quando a gente tem esses estresses mais fortes, né, surgem justamente janelas de oportunidades em outras classes de ativos, né. Então, quando a gente olha para os títulos, por exemplo, atrelados ao IPCA, nós estamos num momento, né, quase que histórico no nível de taxa, né.
Então, a gente vê hoje títulos do governo pagando IPCA mais 7% ao ano. E quando a gente olha, né, historicamente, só 5% do tempo esses títulos ficaram pagando isso, né, se você fosse fazer uma primeira aplicação. Então você está naquele momento, né, que você tem a oportunidade de pegar um título, pagando uma taxa muito boa, principalmente pela segurança nesse exemplo do governo, que na verdade não é tão comum, porque 95% do tempo ele está pagando menos, né. Então esses cenários de estresse, eles abrem justamente caminho para muitas oportunidades. E assim, em diversas outras classes de ativos, né, mesmo dentro da própria renda fixa, né, os pré-fixados também, né, tem título pagando 16% ao ano, né. Tem empresa que não tem conseguido lucrar isso, né, então, é até o momento de fazer o cálculo, né, se às vezes não é a hora de aposentar a chuteira, mas não façam isso, tá. Existem momentos difíceis, né, normal, mas a tendência é de que no longo prazo aí a gente tem uma eficiência maior. Mas então, acho que essa é a principal mensagem, momento de estresse, abre janelas de oportunidades e com base justamente, né, nos parceiros, né, que vocês têm, vocês vão conseguir aproveitar. Então, acho que a gente está aqui, né, à disposição para auxiliá-los aí nesse sentido, de encontrar essas oportunidades e de forma personalíssima, né, olhando para cada caso. Mas para além disso, acho que justamente a empresa ela precisa cada vez mais, né, direcionar os esforços para aquilo que é o core business, né, e conseguir contar com esses parceiros estratégicos para diminuir um pouco a dor de cabeça, né, nas áreas que às vezes não são de especialidade do gestor, né, do CEO, ou da própria empresa. Perfeito. E para finalizar, Paula, nossa equipe de analistas aqui da matriz da XP, todo ano traz um relatório onde investir em 2025, né? Voltar para pessoa física, pessoa jurídica ali, me chamando no privado ali no LinkedIn, no Instagram, depois o pessoal vai compartilhar aí nossos perfis ali. Me chama lá que eu vou encaminhar para todo mundo aí um material exclusivo, feito pelo nosso time de research aqui da XP, que fala um pouquinho sobre o cenário de 2025, uma leitura mais completa, né? Acho muito importante, porque aqui em 30 minutos a gente consegue pontuar várias coisas, mas ainda é necessário aprofundar um pouco mais para a gente sentar e colocar tudo na mesa antes de montar um planejamento para 2025. Então, quem me chamar aí vai ter acesso aí a um baita de um relatório aí montado pela nossa equipe. Show de Perfeito. bola. Nós vamos compartilhar, sim, os contatos de vocês. Na verdade, já compartilhamos, mas compartilharemos de novo. E eu quero muito agradecer vocês por essa aula. Foi um momento muito legal, um bate-papo muito legal. E muito obrigada por estarem aqui na Semana do Financeiro com a gente. Ficamos felizes aí pelo convite, viu? Espero que vocês gostem também aí. Isso mesmo. Obrigado mesmo, Paulo. Obrigado a todo mundo da Expresso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E acho que tem muita coisa boa ainda para vir. Todos vocês aí que estiverem assistindo, conta com a XP aqui também para a gente estar junto aí para 2025. E a você, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. A Semana do Financeiro foi um sucesso e fique ligado que a gente tem conteúdos extras e você vai receber no seu e-mail, tá bom? Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, pessoal!